Olá, alunos do curso técnico em cuidados de idosos. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós estamos aqui para a nossa terceira e última aula da disciplina de doenças endêmicas e mentais, junto com a professora Simone. Bom, de recados importantes, como nós estamos na última aula, vocês sabem que a atividade de estudos de vocês vai estar acabando o prazo por agora, por esses dias. Então, fiquem atentos ali aos prazos da atividade de estudos e também da atividade mapa, que é uma atividade maior, que demanda mais tempo ali para realizar e que tem uma nota de grande importância significativa para a aprovação de vocês na disciplina, tá bom? Nós teremos também, já está acontecendo, o agendamento da aula prática. E aí vocês precisam agendar essa aula prática pelo estúdio mesmo. E a partir da semana que vem vocês já podem ir realizar essa aula prática nos polos. E aí, para marcar essa aula, vai depender da disponibilidade do polo, tá bom? Então, vocês precisam ver lá as datas disponíveis, os horários. E aí, isso vai variar, vai depender de cada polo aí de vocês. Então, acho que de recados importantes são esses, então, atividade de estudos, atividade mapa e também o agendamento da aula prática que já vai estar disponível, que já está disponível e vocês podem realizar a partir da semana que vem, tá bem? Então é isso, estarei aqui, professora Simone, seja muito bem-vinda mais uma vez e tenha uma ótima aula. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todos. Só confirma se está projetando os slides, Jéssica. Está? Ainda não. Tá, não? Agora sim. Sim. Deixa eu ver. Um minutinho. Tá joia. Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na nossa terceira e última aula da disciplina Doenças Endêmicas e Mentais. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os recursos, processos e a forma de gerenciamento do trabalho em saúde, especialmente no enfrentamento das doenças endêmicas e dos transtornos mentais. Então, o nosso objetivo o nosso objetivo é compreender, deixa eu botar isso, né? É compreender as características e as causas e o impacto dessas doenças na população, e também adquirir habilidades práticas para atuar na atenção primária, secundária e terciária da saúde. Isso significa que nós vamos refletir não apenas os agravos, as causas, né, dos agravos da doença, mas também como que o técnico de enfermagem ele pode intervir de forma qualificada em cada nível da assistência. Então, eu tenho que pensar no controle de endemias, na promoção da saúde mental, na atenção integrada, na equipe multiprofissional, lembrando que ninguém trabalha sozinho, como nós falamos na aula passada, né? Cada profissional, ele tem sua responsabilidade específica, e essas responsabilidades, elas se completam, como nós vimos e comentamos nas outras aulas, nas aulas anteriores. Para nós darmos sequência à aula, acho que eu vou ter que ir mudando aqui.
nós precisamos retomar algumas definições importantes que nós vimos lá na primeira aula. O que seria uma doença endêmica? Lembra que nós falamos que uma doença endêmica é aquela que se mantém presente de forma contínua em uma determinada região, mesmo fora de surtos e epidemias? Nós citamos alguns exemplos, como a malária, que persiste lá na região amazônica, devido às condições ambientais que se tornam favoráveis, né, ao mosquito transmissor. Nós definimos também os transtornos mentais, que são aquelas condições que afetam o pensamento, o comportamento, o humor, as emoções, trazendo algumas repercussões significativas para a vida pessoal, social e profissional das pessoas. Então, aí vem a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar. Falamos da esquizofrenia, que estão entre os diagnósticos mais incidentes, né, no Brasil e no mundo. Então, esses dois grupos de doença, o que que eles têm em comum? Ambos possuem um impacto epidemiológico e social muito grande, porque as endemias, elas afetam o sistema de saúde e a economia, né? E também a qualidade de vida de comunidade inteira. Por quê? O profissional, ele acaba tendo, né, com a doença inserida, ele não consegue trabalhar, né? Assim como os transtornos mentais também, que eles estão entre as principais causas de incapacidade laboral, percebam, e frequentemente são cercadas de preconceito. Então, veja bem, envolve, né, a gente fala bastante hoje do estresse no trabalho, a síndrome de burnout no trabalho. Então, é um transtorno que isso limita a pessoa, né, limita ou impede a pessoa de trabalhar. E é uma incapacidade laboral. A pessoa se ausenta do trabalho e afeta a economia. Então, percebam que o estigma, que o preconceito em torno, né, dessas condições, elas dificultam também a busca por tratamento, porque a pessoa ela tem vergonha de buscar assistência à saúde, e isso aumenta o isolamento social e vai acabar afetando a recuperação dos indivíduos. Por exemplo, tem a consequência disso é a discriminação, que pode impedir que as pessoas com problema de saúde mental sejam contratadas. Então, isso é um exemplo bem claro, né, de discriminação, que são até promovidas até e recebam, impede que essas pessoas consigam ser promovidas no trabalho e prejudica a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Também tem as causas de incapacidade laboral. A gente envolve a depressão e ansiedade, que são alguns dos transtornos mentais mais comuns que levam ao afastamento do trabalho, a síndrome de burnout que eu falei, os estressores ocupacionais, que é a exposição à condição de trabalho estressante, isso pode contribuir para o surgimento ou agravamento desses transtornos, o impacto do estigma e do preconceito, então, o medo do estigma, né, a discriminação, muitas vezes ela vai adiar ou evitar a busca por tratamento, e isso piora a saúde mental. Nós temos a discriminação no ambiente de trabalho, que os empregadores eles podem recusa aquela pessoa, recusa a contratação da pessoa, né, vai recusar, não, não vou te promover porque isso tem um estigma, isso tem um preconceito, né? Isso leva muito ao isolamento social e agrava os sintomas, porque o estigma ele é internalizado. Então, quando a pessoa ela aceita estereótipos negativos sobre a sua doença, agrava ainda mais o sintoma, levando a culpa, né, a um ciclo de sofrimento contínuo ali. Então, por isso que nós precisamos de uma abordagem integrada. Isso significa olhar para os aspectos clínicos, epidemiológicos, sociais, culturais do indivíduo, né, da pessoa. E não isolar, e esses fatores eles não devem ser vistos isoladamente. Entre os principais desafios que nós enfrentamos, nós temos as doenças endêmicas, e essas condições, nas doenças endêmicas, eu deixei algumas figuras para vocês observarem, quais são as condições que contribuem com isso.
as condições ambientais precárias, a dificuldade de controlar o vetor, a falta de adesão da comunidade às medidas preventivas, como na dengue, né? Não era para ter dengue em nossa comunidade, mas as pessoas elas têm resistência a seguir e aderir às orientações de prevenção de saúde, né? De promoção de saúde, de prevenir doença, na verdade. Então, elas não aderem às orientações, e isso aumenta a incidência, né, do vírus, da dengue, da doença, né, da dengue na nossa comunidade. Então, a gente destaca também que, embora a gente tenha ali avanços que são significativos nas ações de controlar as arboviroses, né, mesmo que a enfermagem conduza, né, faça as orientações, ainda persiste esse desafio estrutural. Tem a sobrecarga de trabalho, o déficit de recursos, as limitações tecnológicas da vigilância. Então, são alguns obstáculos que eles vão impactar diretamente a efetividade dessas ações que exige, na verdade, um investimento contínuo de políticas públicas, né? Exige também formação permanente, ou seja, os profissionais eles deveriam estar recebendo uma formação permanente, um treinamento, orientação, e também a questão da valorização do seu trabalho. Isso são alguns obstáculos que nós temos de eliminar, né, essas doenças. Quando a gente fala daí no transtorno mental, é o estigma, como eu já disse, a carência do serviço especializado, ou o paciente ele tem dificuldade de ser acompanhado, não tem vaga para o acompanhamento. Isso é algum dos obstáculos que nós enfrentamos, que os profissionais de saúde enfrentam, né? Barreira de acesso contínuo do tratamento. Então, se nós pensarmos, né, vamos pensar assim na nossa prática profissional do dia a dia, quais seriam os principais obstáculos que vocês imaginam enfrentar quando se lida com doença endêmica e transtorno mental na comunidade? Pense nisso. Qual seria né, o maior obstáculo? Eu vou citar um exemplo da dengue. Como eu já falei, a gente ainda tem dengue, né, poderia não ter mais, mas o maior obstáculo é você faz a visita, faz as orientações, volta no outro dia, tá do mesmo jeito, o quintal sujo, água parada, né? Então a pessoa não cuida. E isso é muito difícil. É igual na Covid, né? Quando teve a pandemia. Você orienta, usa máscara, lava a mão, não lavava as mãos, não fazia higiene adequada das mãos, não fazia uso da máscara, não toma vacina. Então, isso são uma das principais barreiras que nós, como profissional de saúde, a gente enfrenta, é fazer com que a comunidade ela se empodere, né, da prevenção de saúde, da prevenção de doença e promoção de saúde. E é um dos obstáculos que nós enfrentamos. E aí nós temos, né, pensando nisso, qual seria a abordagem na prevenção, na atenção primária das doenças endêmicas? Nós iremos ver a abordagem do técnico de enfermagem nos níveis da atenção primária, secundária e terciária, né? E depois, em seguida, qual que é a abordagem do técnico de enfermagem na saúde mental, primária, secundária e terciária. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês qual é a atuação do técnico de enfermagem nos 3 níveis de atenção à saúde, das doenças endêmicas, e depois qual é a abordagem do técnico, qual é a função, o papel do técnico de enfermagem nos 3 níveis de atenção em saúde mental. Agora nós iremos falar dessa abordagem na atenção primária, na doenças endêmicas. Então, quando a gente pensa no enfrentamento das doenças endêmicas, o principal ponto de contato é a atenção primária, lá na unidade básica de saúde. Então, é nesse nível que o técnico e o enfermeiro, ele atua de forma mais próxima da família.
desenvolvendo ali as visitas domiciliares, faz o acompanhamento dos grupos vulneráveis, realiza a busca ativa, promove campanhas educativas. Então, eu busco, né, saber como que está a condição de vida daquela família. Tem tuberculose na família? Eu faço a busca ativa e tento fazer uma barreira de prevenção da doença, da transmissão da doença para os outros integrantes da família. Então, lá na atenção primária, é o espaço da estratégia para quebrar o ciclo de transmissão da doença. Então, é na abordagem da atenção primária, né? Lá na unidade básica de saúde. Para ilustrar, eu trouxe aqui uma notícia do Ministério da Saúde. Em janeiro de 2025, o da Saúde ele declarou situação de emergência em saúde pública, né, por causa de altos casos de dengue em todo o país. Então, foram mais de 350 mil casos de notificação apenas no primeiro bimestre do ano. Foi o maior número registrado em toda a série histórica ali de 2000. Né? Então, essa situação mostra o quê? Como a atenção primária à saúde ela é importante. Por quê? Ela vai organizar mutirões de limpeza, vai fazer orientações sobre a eliminação do foco, do mosquito, do Aedes aegypti, ela vai poder identificar os casos suspeitos e garantir um encaminhamento adequado. Fazer a notificação é muito importante, a gente notifica, nós fazemos a notificação da dengue, sendo caso confirmado ou suspeito. Por quê? É uma forma de nós criarmos uma barreira de proteção e acompanhamento desses casos. Né? E daí, aqui no Paraná também, uma situação foi bem crítica, que no período epidemiológico de 2023 a 2024, lá encerrado em julho, o estado registrou 595 mil casos confirmados de dengue, e teve 610 óbitos. Percebam, é muito alto. Era para não ter, porque é uma doença que poderia ser prevenível. Né? Então, os principais municípios que foram afetados foi Londrina, Cascavel e Maringá. Eles foram os que lideraram ali na lista do Paraná, somando a dezenas de milhares de casos, né? Então, as autoridades de saúde, elas atribuíram esse aumento principalmente às mudanças climáticas. Lembram, né, do ano passado que teve um período muito grande de chuva, teve as mudanças climáticas e isso favorece a proliferação do mosquito do Aedes aegypti, né? Então, diante de todo esse cenário, quais são os principais eixos da atenção primária? Nós podemos destacar, assim, os principais eixos, os 5 pontos mais importantes, né? O primeiro seria a prevenção e promoção da saúde. Isso significa orientar a comunidade sobre os hábitos de higiene, sobre o armazenamento de água, como que ela deve armazenar a água, o cuidado com o lixo, a adoção de um estilo de vida mais saudável, porque quando eu previno, é melhor do que tratar. Eu sempre digo isso para os pacientes, é melhor prevenir do que tratar a doença, né? E depois nós temos a identificação precoce e os casos de monitoramento epidemiológico. O técnico de enfermagem, ele tem um papel muito importante nesse processo, porque ele está em contato direto com a comunidade. Nem sempre o médico vai ver aquele paciente, mas quem vai ter contato direto com ele, com o paciente, é o técnico, o enfermeiro, né? Então, ele precisa reconhecer esses sinais, identificar e notificar a doença imediatamente, porque quando ele reconhece os sinais e ele notifica, a gente consegue evitar complicações e surtos. Olha, está tendo muito caso, sintoma de dengue na microárea que eu atuo, ou na área, na minha equipe. Vamos notificar, a gente notifica e faz o acompanhamento desses pacientes para que isso não se alastre, né, para que essa doença não venha agravar. Então, outro aspecto muito importante são as campanhas de vacinação e a educação em saúde. Porque a vacinação, ela protege contra os agravos mais graves, como a febre amarela, importantíssimo. Teve uma época que o índice
de cobertura vacinal da febre amarela estava muito baixo, muito baixo. Até nós tivemos um treinamento aqui no município, e o médico ele veio do Rio de Janeiro dar esse treinamento e ele comentou: olha, se a doença, né, se a febre amarela, por enquanto ela é silvestre, mas se ela atingir virar febre amarela urbana, vai ser igual lá naqueles tempos antigos, né? Vai ser uma. Ele até citou esse nome. Vocês vão ver a Avenida Brasil aqui de Maringá carregando muitos caixões, porque, né, é uma doença prevenível por vacinação e as pessoas acabam não buscando isso. Comum, porque quando não vejo a doença, eu não vejo a gravidade que ela tem, não é mesmo? E aí as pessoas acabam não tomando a vacina, mas é muito importante, igual a vacina do Covid. Enquanto nós pudermos fortalecer a educação em saúde, a literacia em saúde, que eu comentei nas outras aulas, fazer com que o paciente ele tenha consciência da importância e da responsabilidade, da corresponsabilidade dele como cidadão, vá tomando a vacina e vacinando os seus, né? A sua família. Qual é o papel do técnico de enfermagem com a vigilância epidemiológica? Então, o técnico, ele está entre a população e o sistema de informação, não é mesmo? Então, é muito importante que ele realize as anotações, faça as anotações corretas, como nós comentamos na aula passada, notifica e registram, faz o registro, e as notificações dos agravos. Se vocês olharem, tem no Ministério, no site do Ministério da Saúde, até no portal da Prefeitura, onde tem epidemiologia, tem uma lista enorme de quais são as doenças notificadas, né, que são notificáveis e as não notificáveis. Então, e tem a ficha também de notificação. Se tiver dúvida, pergunte para o enfermeiro, pergunte para a equipe de saúde qual é a ficha que eu utilizo. Ela sempre fica impressa lá na unidade. Então, esse registro, essa notificação, ela é muito importante, porque com isso a gente consegue mapear os índices e os casos, né, de doença. E, por fim, nós temos a estratégia para redução dos focos endêmicos. Aqui entra os mutirões de limpeza, a visita domiciliar, as orientações comunitárias, o trabalho em parceria com os agentes de endemia. Então, pequenas ações que se realiza, como fazer as orientações lá, a gente está careca de saber, não deixa a água parada, né? Isso tem um impacto enorme no controle de doença. Então, essas orientações são muito importantes e a gente tem sempre que estar, não desistir, né? Sempre estar lembrando, sempre estar orientando, eu falo batendo na mesma tecla. Então, todas essas ações, a gente vê o quanto nós somos protagonistas, né? Qual é a nossa função? Ela é uma função muito importante, né? Aí eu pergunto, pensem vocês aí no município, no seu município, quais estratégias? Pensa, né, está tendo foco de dengue, um alto índice de dengue no município? Qual estratégia você poderia estar traçando ou implementando para que haja um efeito positivo, que haja redução do índice dessas doenças? Repensem, reflitam sobre isso. Então, aqui nós temos, né, dando sequência ali à nossa discussão do anterior,
da atenção primária, sobre a atenção primária, nossa função, né, na atenção primária, a gente vai detalhar algumas responsabilidades no enfrentamento das doenças endêmicas. A primeira, missão preventiva na atenção básica. Então, a atenção primária em saúde é assim, eu falo que é um espaço privilegiado que nós, né, em se trabalhar, porque eu consigo evitar que a doença se espalhe. Então, é ali, né, que eu consigo trabalhar essa promoção de saúde e essa prevenção das doenças. Isso significa, né, de trabalhar de forma contínua de orientação com a população. E olha, nós não podemos desistir. A gente precisa ficar firme e sempre estar orientando mesmo que eles tenham dificuldade de entender, ou mesmo que não entendam, o nosso papel é esse na atenção primária, porque o foco, o objetivo é evitar o surgimento e a propagação das doenças. Então, eu preciso orientar essa população. Quais são os hábitos, melhorar os hábitos de higiene, né? Os cuidados com a água, como que eu descarto os resíduos, onde eu descarto os resíduos, separação de lixo, e também estimular a prática de atividade física, né? Um estilo de vida mais saudável. A segunda seria o envolvimento em campanhas e programas de saúde. Então, o técnico de enfermagem, ele vai atuar na linha de frente das campanhas de vacinação, como eu falei, febre amarela, mutirão de dengue, programa de educação nas escolas, educação comunitária. Se for campanha de vacina, vai até o supermercado, vai até o colégio, vai até, né, se for até o colégio, vou abrir um parêntese aqui, ao vacinar criança, adolescente, a gente tem que ter, adolescente principalmente, porque criança é sempre acompanhada dos pais. O adolescente, nós precisamos ter uma autorização do pai para fazer a vacina nele. Então, quando a gente vai até uma escola, trabalhar a campanha de vacinação e vacinar, a gente tem que pensar nisso. O pai tem que dar autorização. Então, eu posso ir até o supermercado, shopping, né, trabalhar, fazer essas orientações. E em seguida, nós temos a identificação e contenção dos focos endêmicos. Isso é importante. Quando que eu faço isso? Durante a visita domiciliar. E aí eu faço essa orientação, essa comunicação imediata, a vigilância epidemiológica. Então, eu fui lá, identifiquei uma situação de risco, fiz orientação, voltei, né, novamente na outra semana, as condições estavam do mesmo jeito na família, eu notifico a vigilância epidemiológica ou vigilância sanitária, e peço uma fiscalização, e eles vão até essa casa, não com o intuito punitivo, mas com o intuito orientativo, né, de orientar essa família. Porque quando vai o carro lá da vigilância, epidemiologia, eles já ficam assustados. Então, um outro ponto importante são as ações imediatas de contenção e o acompanhamento pós-contenção. Então, quando um surto ele é identificado, a gente precisa ser rápido, a gente precisa orientar os moradores, então tem que ser rápido. Por isso que nós temos os agentes de endemia, que passam nas casas fazendo, né, a vistoria e também as orientações. A gente tem que intensificar essas orientações. E os agentes de endemia, eles sempre, o que que eles falam quando eles passam? Ó, quando está tendo naquela rua, naquele bairro, um alto índice, por exemplo, de dengue. Olha, no seu bairro, está tendo vários casos de dengue, então você precisa se policiar. Então, eles intensificam essas orientações, né? E, por fim, nós temos a educação da comunidade e o envolvimento nos programas de prevenção contínua. Então, o desafio, ele é maior, não é só conter o surto, nesse caso, mas manter a comunidade engajada. Gente, é o ano todo, não é só naquele período de chuva, onde tem o maior índice, não, é o ano todo, né? Então, a gente tem que entender que esse cuidado, ele tem que ser compartilhado, né, com todos os profissionais. E só para a gente refletir um pouquinho, como técnico de enfermagem, quais dessas ações vocês acreditam que sejam mais desafiadoras no dia a dia? E como que eu poderia estar envolvendo a comunidade para superar essas dificuldades?
Eu trouxe aqui um quadro que ele tem, esse quadro é um quadro comparativo de ações na atenção básica. Resumo do que nós falamos. Então, a missão preventiva, o que ela significa e como eu aplico na prática, o envolvimento em programas de vacinação. Então, a missão preventiva, como que eu vou aplicar na prática? O envolvimento em campanhas. É só um quadro resumo para que vocês possam estar se orientando, né, durante a aula. Agora, nós vimos a atuação na atenção primária, nós vamos ver qual é a atuação do técnico de enfermagem, do profissional, na atenção secundária. Nesse nível de atenção secundária, o cuidado ele está voltado para os pacientes que já apresentaram sinais e sintomas e que eles precisam de um apoio diagnóstico e de um tratamento especializado. Então, nesse caso, os serviços de atenção secundária, o que inclui? As policlínicas, os ambulatórios especializados, o SISAMUSEP que nós temos, né, os centros de referência, contra-referência. Então, entre as principais atribuições, a gente tem a confirmação do diagnóstico. Como que eu faço essa confirmação? Através de exames laboratoriais e de imagem, né? O tratamento de forma aguda e complicada, mais complicada, das doenças endêmicas, como os casos graves de dengue, né, que têm ali os sinais de alarme. O acompanhamento dos pacientes em consultas especializadas, que seria prevenindo complicações e recidivas, e a integração com a ação primária, sempre estar integrado a atenção primária com a atenção secundária. Porque com isso eu consigo garantir que o paciente ele retorna para o acompanhamento na comunidade. Um exemplo, se ele foi diagnosticado, tem lá os pacientes que têm sinais de dengue, né? Está com dengue, tem sinais de alarme, que ele apresenta dor abdominal intensa, está com vômito persistente ou algum sangramento, ele deve ser encaminhado imediatamente da UBS para atenção secundária, onde lá ele vai receber a gente fala uma hidratação venosa, vai fazer mais exames específicos para confirmar que tipo de dengue que quais são um monitoramento clínico contínuo e, se necessário, até uma internação, mesmo sendo de curta duração. Então, esse é o exemplo. O que é esse fluxo? Ele nos mostra, assim, nesses diferentes níveis de atenção e se complementam, que as respostas ali às doenças endêmicas depende muito da integração entre atenção primária e secundária. Então, o paciente que foi internado lá por tuberculose, ele teve alta, voltou para casa. Qual é essa mediação? Voltou para casa, vai até a unidade básica de saúde para ele ser acompanhado. Então, esse acompanhamento é feito pela unidade básica de saúde. Percebam quando eu falo o que significa a integração da atenção primária e a atenção secundária? E aí vamos pensar, né, como técnico de enfermagem, qual seria o papel, né, qual seria o seu papel no apoio ao paciente que precisa ser encaminhado para atenção secundária? Então, qual é o meu papel? O médico encaminhou para atenção secundária. Ok. Quais informações que eu tenho que registrar? Quais informações devem ser comunicadas para que se consiga manter o acompanhamento e a continuidade o acompanhamento desse paciente? Então, o que eu preciso? Qual é o papel dele? Durante o acompanhamento desse paciente de atenção primária, eu preciso garantir acolhimento e orientação à família. Então, eu vou acolher esse paciente, eu vou explicar para ele de forma clara, que seja de fácil entendimento, um motivo pelo qual ele está sendo encaminhado, porque quando eu faço isso, eu reduzo a ansiedade do paciente e eu fortaleço a adesão dele. Olha, o senhor está, nossa, é muito grave. Não, o senhor está sendo encaminhado, porque lá o senhor vai receber um atendimento
que aqui nós não temos recurso na atenção primária, recurso suficiente para proporcionar esse cuidado ao senhor. Então, você reduz a ansiedade dele, né? E consegue, então, fortalecer a adesão dele ao tratamento. Eu preciso ter um apoio do enfermeiro. É importante ter o apoio do enfermeiro na organização desse acompanhamento. Então, o enfermeiro ele é fundamental nisso, porque ele precisa preparar as documentações, precisa verificar os exames, precisa organizar os registros, né, todas as documentações, as informações, e checar e encaminhar para esse paciente. Então, esses registros, registrar no prontuário quais são as condições do paciente, como ele chegou lá na unidade, de que forma que ele chegou na unidade e o que foi realizado, como foi feito esse acompanhamento enquanto ele estava ali na unidade internado. Então, o registro ele tem que ser completo. Eu tenho que anotar como ele se apresentava, qual foi a evolução clínica dele, quais foram as medidas que foram realizadas lá na unidade básica, se ele tomou soro, se não tomou, se tomou alguma medicação, qual foi a medicação. Então, no relatório tem que ser completo. Eu preciso encaminhar essa documentação já especificando se ele tem alergia a alguma medicação, se ele teve histórico de doença, então, as condições prévias, né, de doença, se ele faz uso de medicação, então, tudo isso eu preciso estar colocando no meu prontuário e anotando. E a comunicação, ela tem que ser clara com a equipe secundária. Eu sempre percebo que, quando a gente caminha, às vezes, o paciente para a UPA ou para o hospital, a comunicação ela tem que ser clara. Ele tem que chegar lá e o profissional de saúde vai ler o histórico e já vai saber qual a conduta a ser tomada. Então, isso é bem importante. E o acompanhamento contínuo, né, o qual seria assim, o que o técnico de enfermagem ele faz? Ele vai auxiliar no registro, no monitoramento do quadro e na continuidade do plano, né? Aí aqui eu fiz também um quadro comparativo da ação do técnico de enfermagem e os exemplos na prática. Então, qual é a ação dele, qual é a responsabilidade e o exemplo que ele deve fazer? Foi o que nós comentamos. Agora nós vamos ver qual a atuação do técnico de enfermagem na atenção terciária das doenças endêmicas. Então, nesse nível, estão incluídos os hospitais gerais, os hospitais de referência e as unidades de terapia intensiva. Aqui, o paciente ele já apresenta um risco de vida maior e ele precisa de recursos tecnológicos mais avançados no acompanhamento e no tratamento dele. Então, deixa eu passar aqui o slide. Aqui. Eu fiz um quadro comparativo também da ação, né? Resumindo as principais ações do técnico de enfermagem na atenção terciária. Nós temos assistência direta ao paciente hospitalizado, então, é o monitoramento dos sinais vitais. Então, qual é a assistência do técnico de enfermagem lá na atenção terciária? Monitorar os sinais vitais, administrar os medicamentos, garantir o suporte clínico, né, prestar todos aqueles cuidados intensivos durante a permanência dele hospitalizado, prevenção de complicações, então, como choque hipovolêmico, em caso de dengue grave, ficar atento aos sinais e sintomas, porque o técnico, ele é fundamental, é muito importante a atuação dele, porque ele consegue estar próximo é o que mais está próximo do paciente, de toda a equipe, porque se precisa fazer troca, é o técnico que troca, é ele que entra mais vezes no quarto do paciente para prestar os cuidados. Então, é nesse momento que ele consegue se atentar sobre situações que pode agravar mais. Por exemplo, prevenir, se está com dispneia, né, insuficiência respiratória, o agravamento
das complicações. Então, é o técnico que vai ver. Ele precisa, né, o profissional técnico de enfermagem, ele precisa ter apoio da equipe multiprofissional. Olha, tem que ter apoio, né? A equipe que não dá, por exemplo, trabalhar em conjunto com o médico, com fisioterapeuta, com nutricionista, com outros profissionais que te ajude a manter uma assistência integral. Nós sempre falamos que nos hospitais que tem o PNH, que é a Política Nacional de Humanização, que o técnico, que a clínica ampliada, onde a equipe multiprofissional ela se reúne e discute os casos, caso a caso do paciente, e envolve o técnico de enfermagem nesse processo de cuidado, a gente vê um efeito melhor, a gente vê uma recuperação melhor do paciente e, dentre outras, né, satisfação da família, enfim. E aí nós precisamos também do registro detalhado da evolução clínica. Detalhar é fundamental para acompanhar a resposta ao tratamento e também o médico pensar em condutas, o que pode ser melhorado, médico e enfermeiro. Orientação à família, né, explicar sobre os cuidados. Essa comunicação com a família, ela tem que ser uma comunicação, eu falo, fluida, né, uma comunicação que a família entenda o que você quer passar e você comunique também. É claro que tem muitas coisas que nós, né, que é só o médico que vai comunicar, mas dentre as situações que nós podemos estar passando para a família, é muito importante, né, nós estarmos fazendo essas orientações e passando nessas informações, porque a família vai ficar mais tranquila, não é? Então, para nós refletirmos mais uma vez, vamos pensar, né, qual a importância da gente fazer todo esse registro detalhado de cada intervenção no prontuário do paciente, em relação às endemias. Dentro dos hospitais, nós temos o setor de epidemiologia. Então, é esse setor que faz um monitoramento mais assíduo, mas só um minutinho. Eu percebo assim, quando eu estou atuando lá no hospital, na epidemiologia, a gente passa e tem que fazer a notificação do caso. Um exemplo, caso de dengue. Eu preciso notificar dengue. Aí eu vou buscar, eu vou até o paciente, converso com ele, mas nem sempre o paciente se comunica. Gente, isso é muito comum. Ou ele está num quadro que ele não pode se comunicar. Então, o que que eu tenho né, de formas de adquirir dados para eu fazer essa notificação? É o prontuário. Aí eu vou procurar no prontuário quando iniciou os sintomas, o que que o médico relatou de início dos sintomas, o que que o enfermeiro relatou, o que o técnico de enfermagem relatou sobre inícios dos sintomas, quais foram os sintomas. Então, esses dados detalhados no prontuário é essencial, porque com esses dados eu consigo fazer uma notificação e acompanhamento desse paciente, principalmente quando ele for para casa, né? Entende a importância, né, dos dados e desse acompanhamento? Então, né, até aqui a gente viu a importância a atuação do técnico de enfermagem em todos os níveis de atenção, primária, secundária e terciária das doenças endêmicas, né? Vimos o quadro comparativo que eu coloquei, qual o papel do técnico de enfermagem em, nesses, né, em todos os níveis de atenção, e agora nós iremos abordar, abordar a atenção primária, qual o papel do técnico de enfermagem na atenção primária, secundária e terciária dos transtornos mentais. Então, é nesse nível da atenção primária, que os primeiros sinais de sofrimento psíquico, geralmente eles aparecem, e muitas vezes os pacientes procuram UBS, e eles relatam sintomas ali de tristeza,
tristeza persistente, crise de ansiedade, insônia, irritabilidade, né, ou até mesmo a dificuldade de realizar as ações do dia a dia. Então, o técnico de enfermagem, ele tem um papel essencial nesse processo, que seria acolher sem julgamento, ouvir com atenção. Nós falamos bastante do que é uma escuta ativa, não é só o escutar, registrar as queixas, observar quais são os sinais de risco, né, orientar sobre a importância desse acompanhamento, perceber esse paciente, por quê? O que pode acontecer? Tá com uma depressão profunda, o risco suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, então a gente aborda muito essa questão do enfrentamento, né, da prevenção do suicídio de uma forma mais leve, embora não seja, mas a gente tenta fazer essa abordagem e essa percepção é muito importante porque para que não agrave o quadro, né? Então, o meu papel também, né, o papel do profissional de saúde, do técnico, do enfermeiro durante a visita domiciliar, eu observar o contexto da família, eu avalio as condições de vida da família, consigo identificar possíveis desafios que impactam na saúde mental desse paciente. Além disso, também é bem importante proporcionar um espaço de ouvir, né, de confiança, estabelecer confiança, porque eu consigo fortalecer o vínculo para que ele sabe, ele tem um canal aberto, pode chegar até mim e pode falar, né, um vínculo de confiança. E aí também atuar em conjunto com a equipe multiprofissional, encaminhando, quando necessário, para o serviço especializado, que seria os CAPs, que nós vimos na aula passada, o Centro de Atenção Psicossocial, e também na rede de apoio, né, na rede de atenção, Centro de Atenção Psicossocial, nessa rede de apoio de atenção psicossocial, que são os CAPs. Aí eu trouxe aqui um exemplo de um caso clínico de atenção lá na atenção primária. Um exemplo, ok, mas eu vou relatar para vocês. Imagina o paciente quando ele chega lá na UBS, ele relata crise de ansiedade, está com palpitação, tem medo de sair de casa. Aí ele acaba buscando um atendimento em saúde mental. Assim, a família sempre insiste para que ele busque atendimento de saúde mental, mas ele nunca foi e não quer buscar. Então, o que que o técnico de enfermagem pode fazer nessa situação, né? O técnico, ele pode acolher o paciente, demonstrar empatia, demonstrar que ele se importa com o paciente, orientar sobre as técnicas, né, gente, é uma coisa simples, mas olha, se acalma, respira, né? Fazer algumas orientações para ele em relação a isso, notificar o enfermeiro, colocar no prontuário, notificar a equipe, orientar, notificar não, comunicar o psicólogo da unidade, o psicólogo fazer uma visita. Então, isso é um exemplo do papel do técnico lá na atenção primária. Porque quando ele faz isso, né, quando ele está atento aos sinais e sintomas e à queixa do paciente, percebe isso, ele consegue impedir o agravamento dos sintomas, dos sinais e sintomas. E aí nós temos a atuação do técnico de enfermagem na atenção secundária dos transtornos mentais. A atenção secundária no transtorno mental, ela é composta por serviços especializados que recebem, né, os pacientes em encaminhamento lá na atenção primária, outros pontos da rede, como nós vimos na aula passada. Então, o objetivo é oferecer um cuidado direcionado, daí já envolve recurso técnico, os profissionais mais profissionais preparados para lidar com esse tipo de transtorno, que seria psicólogo, psiquiatra, né? Então, entre os principais serviços especializados, a gente destaca deixa eu- ambulatório especializado, deixa eu ver se eu coloquei aqui.
Então, nós temos os ambulatórios, que são especializados, que nós falamos. Quando precisa de uma emergência psiquiátrica, aí vai direto, né, onde é ofertado isso. Aqui, na nossa cidade, é o hospital do município. Aí a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que nós falamos na aula passada, que é a principal porta de entrada para o acompanhamento contínuo. Isso nós estamos falando da atenção secundária. O serviço de urgência e emergência, que tem suporte na crise aguda. Então, se o paciente, né, teve uma crise no domicílio, a família liga para o SAMU vai, faz o atendimento, leva esse paciente na emergência psiquiátrica. Então, o técnico de enfermagem, em todo esse contexto, ele tem um papel muito importante, que seria apoiar, né, o acolher, garantir escuta, auxiliar no acompanhamento, fazer esse trâmite do acompanhamento no consultório especializado, fazer o monitoramento dele, qual que é essa adesão, e também articular junto com a atenção primária, como nós falamos nas doenças endêmicas. Aqui tem um quadro, deixa eu colocar um resumo, um quadro comparativo de qual o papel do técnico de enfermagem na estratégia, como estratégia lá na atenção secundária das doenças mentais. E atenção e o papel do técnico de enfermagem na estratégia, na atenção terciária, que seria as intervenções após contenção. Então, na atenção secundária, é o nível mais especializado do cuidado, que é destinado aos pacientes em crise grave, né, ou transtorno que exige um suporte hospitalar intensivo. Então, nesse caso, vai acontecer, o atendimento ele acontece lá no hospital, na unidade psiquiátrica de referência, como eu falei, onde os recursos são maiores. O que eu preciso observar? Ações imediatas após a crise, né, crise que teve, o acompanhamento pós-hospitalização, promoção de reabilitação psicossocial, algumas estratégias de inclusão social e a colaboração com a equipe suporte comunitário também. Então, a gente precisa garantir um acolhimento seguro, o paciente em crise, respeitando a sua dignidade, reduzindo os riscos de agressão, realizar um monitoramento contínuo dos sinais vitais, do acompanhamento desse paciente em relação à medicação, estar atento às medicações, se eles estão tomando a medicação ou não, porque alguns, então, por isso que a medicação, quando a gente faz medicação na ala psiquiátrica, a gente tem que macerar a medicação, participar do plano terapêutico multiprofissional, como eu falei, da clínica ampliada, fazer a discussão sobre o quadro, apoiar a família, porque a família sofre muito, então isso é bem triste, né? Aqui eu tenho avaliação pós-contenção. Essa avaliação pós-contenção, ou avaliação, né, durante a contenção que eu falo, é o paciente que está em crise, aquele paciente que está em crise e que precisa ser contido, então qual é a avaliação que eu tenho que fazer nele? Sempre avaliar os sinais, a perfusão periférica desse paciente, verificar sinais vitais, como está essa perfusão periférica, se essa contenção não está, né, garroteando e impedindo a circulação sanguínea, como que está a respiração, então, avaliar todos esses sinais vitais, avaliar como que o quadro de agitação desse paciente ou não, e após, né, pós-contenção, eu tenho que verificar o comportamento dele, como que ele se encontra em relação ao comportamento, se ele continua agitado ou não, se melhorou. Então, isso é importante. Já falei. Aqui, a gente vai falar sobre as tecnologias na abordagem das doenças endêmicas e mentais. Então, quando a gente falamos todo esse enfrentamento das doenças endêmicas, a gente precisa reconhecer a importância da tecnologia, né? Que hoje ela é essencial.
não tem mais como ficar sem a tecnologia. Então, dentre as tecnologias que podem ser utilizadas tanto nas doenças endêmicas quanto nas doenças mentais, é o prontuário eletrônico. Hoje, todos os hospitais eles têm, né, um prontuário eletrônico, tanto na atenção primária, secundária e terciária. Então, esse prontuário eletrônico, ele permite fazermos registros de forma correta, mais assídua. A gente tem outro avanço também, a telesaúde e teleenfermagem. Então, por meio da telesaúde e da teleenfermagem, a gente consegue fazer consultas online com esse paciente, conversar com ele, né, online. E as ferramentas de monitoramento epidemiológico digital, muito importante. Tudo que a gente faz, todos os registros que são feitos, eles são cadastrados, são registrados no sistema, e com isso a gente consegue fazer esse monitoramento. Com isso é possível a gente identificar surto em tempo real. Quem na pandemia não acompanhou aquele mapa, né, do mundo, com os pontinhos vermelhos, onde tinha mais pontinho vermelho, onde tinha mais casos de Covid. Olha que, assim, que interessante. Isso é um monitoramento epidemiológico digital, né? E a gente não pode esquecer também das estratégias de educação em saúde, né? Educação à distância. Essa educação à distância, ela garante a formação permanente dos profissionais de saúde. Veja como é uma oportunidade incrível no sentido de aprendizado. Quantos cursos pensa aí, quantos cursos você gostaria de fazer? E se eles estiverem disponibilizados online, o quanto isso não iria nos beneficiar, né? Então, chegamos aí ao final da nossa aula, da nossa última aula, né? Então, a gente viu a importância do enfrentamento das doenças endêmicas e do transtorno mental, como que é essa articulação nos diferentes níveis de atenção, primária, secundária e terciária. A gente falou muito sobre a importância da educação em saúde, da prevenção contínua, né, da criação de vínculos com a comunidade, com os pacientes. Nós destacamos a importância, o papel do técnico de enfermagem, que não é só vocês perceberam técnico de enfermagem vai muito além, ele é um protagonista na promoção da saúde, na vigilância epidemiológica, para sensibilizar a população, né? Então, por fim, nós vimos ali em cada ação, desde uma visita domiciliar até o cuidado na atenção terciária, lá numa UTI, a importância do técnico de enfermagem, né? Então, vou finalizando a aula. Nós temos a atividade remota. Peço para que vocês estejam lendo o caso clínico da atividade remota. Eu já citei esse caso, esse exemplo durante a minha fala na aula. Então, é mais para vocês refletirem e pensarem, né? Qual o seu papel, como você iria atuar nesses níveis de atenção como profissional de saúde. Agradeço a atenção de vocês, desejo sucesso na sua caminhada como profissional. Muito obrigada pela atenção. Professora Simone, em nome da Unicesumar, nós agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui, ter ministrado essa disciplina tão importante aqui para o curso. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas que foram tratados nessa disciplina, vocês podem enviar no Fale com o Mediador, que a professora vai responder vocês, tá bom? Então, professora Simone, muito obrigada novamente. Pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Jéssica.